O quê? Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira, na saga Os Quatro de Idaho. No último episódio terminamos com uma informação bombástica que a doutora Sandra jogou em mim pelo telefone. E você vai ver a continuação dessa conversa no episódio de hoje, não se preocupe. Lembrando que se você é novo aqui no canal, eu tenho coberto o caso Os Quatro de Idaho desde o começo. Então todas as informações, tudo que já aconteceu, desaconteceu, o caso está registrado aqui. Com provas, evidências, argumentos e informações de todos os lados. Você pode ir na playlist e acompanhar semana a semana das investigações de novembro de 2022 para cá. Lembrando que eu gostaria de fazer uma recomendação muito especial, que se você ainda não conferiu, dá uma olhada e assista a minissérie Enfermeiro da Noite. É uma história muito interessante, com um mistério chocante, que fica pior a cada capítulo. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. E eu tenho certeza que você vai ficar marcado por tudo que vai ouvir naquela minissérie. E a gente vai começar esse episódio agora. Bom, a doutora Sandra me chamou a atenção de um depoimento que está publicado há mais de um ano sobre a manhã em que os corpos foram encontrados. Eu não tinha ficado sabendo desse vídeo em particular, e aí eu fui assistir e trouxe aqui para vocês pontos que especificamente são chocantes e, é claro, se restringem às duas sobreviventes que estavam na casa aquela manhã. Pois é, a ligação para o 911 foi feita às 11h58 do telefone das colegas de quarto, ok? Tínhamos duas moças lá, Bethany Funk e Dylan Mortensen. O problema aqui é que, segundo testemunhas, pelo menos às 9 horas da manhã, os chats de grupos dos estudantes já estavam movimentados com notícias dos homicídios. De acordo com outra fonte, os alunos do campus vizinho, WSU, já sabiam que golpes mortais haviam sido emitidos nos estudantes às 10 horas da manhã, 2 horas antes das autoridades serem notificadas. Então a grande questão é o que aconteceu, ou o que estava acontecendo, que pelo menos 3 a 3 horas e meia antes da descoberta, várias pessoas no campus sabiam parcialmente do ocorrido antes da polícia. Bom, a primeira fonte relatou que estava passando por uma semana difícil e ligou frequentemente para as pessoas sem conseguir entender como tudo parecia estar claro para eles antes do restante do mundo. A fonte expressou uma perplexidade, mencionando como não sabia exatamente o que pensar sobre a situação. E é claro, a pessoa também mencionou que ficou chocado como alguém poderia ter tirado a vida de 4 pessoas durante a noite sem que as outras duas colegas de quarto fossem acordadas. A fonte também comentou que a investigação continuava, mas que não tinha detalhes sobre a situação. E havia outros indivíduos na casa na hora do ataque, mas a investigação não focava apenas neles, abrangendo todos que entravam e saíam da residência. Aí a fonte contou que recebeu a notícia de que 4 estudantes foram golpeados com objeto cortante e ceifados. Uma colega da Irmandade, da irmã de uma das vítimas, que era estudante de enfermagem em Spokane, havia contado o que sabia. A irmã da Irmandade recebeu a informação por meio de outro contato relacionado ao namorado de uma das vítimas que estudava em outra universidade. Mesmo assim, a pessoa ainda questionava como a notícia havia sido divulgada tão cedo, por volta das 10 horas da manhã, enquanto as informações oficiais só chegaram bem mais tarde. Aí foi discutido essa confusão em torno dos eventos, mencionando que todos na casa trancaram-se em seus quartos, assustados com o barulho, mas inicialmente acreditando que fosse apenas uma festa, quando especificamente a emergência não foi chamada nesse período da madrugada. Aí outra pessoa também mencionou que acordou naquela manhã e viu dezenas de mensagens no Snapchat com grupos inteiros discutindo o ocorrido. Todos pareciam saber dos golpes fatais, mas logo as informações mudaram para a hipótese de uma overdose, o que foi considerado estranho, mas não totalmente surpreendente, dado o histórico de substâncias ilícitas na casa. Aí essa pessoa continuou descrevendo o fluxo das mensagens e a angústia de não conseguir respostas. Aí, seu chefe e colegas de trabalho começaram a perguntar se estava tudo bem.
e ela optou por não ir trabalhar naquele dia para ficar com seus familiares. Nisso, houve uma confusão inicial sobre o tipo de ataque e o motivo pelo qual as autoridades foram contatadas tão tarde. E aí o grande ponto é, como essa informação acabou caindo nos grupos da faculdade, como essa informação acabou caindo... E aí a grande questão é, como essa informação acabou caindo nos grupos da universidade? Parece que até pessoas dos círculos internos das vítimas também ficaram sabendo, mas ainda assim nenhuma emergência foi acionada, enquanto essa parte da linha do tempo necessita de muito esclarecimento e confirmação. Outro aspecto também está sendo reavaliado, e nesse caso é a precisão do álibi do Brian Kohlberg. Os advogados dele afirmaram que ele estava no parque do condado de Uruguai durante as primeiras horas da manhã de 13 de novembro de 2022, quando os homicídios ocorreram. O parque está localizado a cerca de 30 minutos a oeste de Pullman, Washington, e de acordo com a declaração do Brian, ele estava lá para observar as estrelas. No entanto, investigadores não relacionados com a força da lei decidiram checar os dados por conta própria. E, pasmem, descobriram que o parque fecha ao pôr do sol e não reabre até às 7 horas da manhã. Como Brian não poderia estar no parque durante a janela do crime, já que o parque estava fechado e não havia carros ou sinais de civilização na área? O trajeto até o parque é longo e consiste em vários quilômetros de estradas de terra e cascalho com campos abertos em ambos os lados. Outra questão desconcertante é que também não havia estrelas visíveis durante sua visita ao parque, tornando um lugar improvável para observar as estrelas. A falta de civilização e a longa viagem fazem com que seja um lugar improvável para que alguém esteja naquele horário, especialmente considerando o horário de fechamento do parque. Cold Thomas, um morador local, compartilhou sua experiência na área onde o crime ocorreu e discutiu o álibi do Brian. O Cold afirmou que ele era o único na área por volta das 21h30 e 22 horas. E ele também contou que aquele lugar é um local isolado, exigindo conhecimento para ser encontrado, pois fica fora do caminho comum, sem empresas ou edifícios. Outra coisa que eu vi também é que conseguiram verificar realmente a aparição de estrelas naquele dia e, pasmem, que ali na região do parque não tinha estrela nenhuma aquela noite. Não, mas o problema é porque essa me parece ser uma questão paralela ao caso. Uma trama, porque no caso não teria muito a ver, já que, vamos supor, na visão ali, o Brian entrou, fez e tal. A parte do adiamento da chamada é uma coisa externa, né? Não é uma coisa que está diretamente relacionada ao crime, mas relacionada ao que essas meninas possivelmente, né, potencialmente, supostamente, queriam esconder da casa. E aí, isso se implicaria em que circunstâncias? Se fosse, de fato, comprovado uma possibilidade, tem algum tipo de reverberação judicial para cima delas? Não necessariamente. A promotoria, mesmo sabendo disso, não vai atrás delas para fazer nada, não. Porque se a promotoria quisesse fazer alguma coisa, eles teriam chamado essas meninas já teriam ouvido essas meninas, né? Antes, duas delas, né? Que acabaram depois ficando vivas lá. A promotoria já teria feito alguma coisa e, pelo que me consta, essas meninas não vão participar do julgamento. O quê? Mas e os testemunhos? Teve uma delas, a da Bethany, já tinha até... Não, porque eu vi esses dias, eu acho que nem comentei com você, faz umas 3 semanas que eu vi algo desse tipo. Não comentou. Que o promotor não ouviu essas meninas, quer dizer... O quê? Ouviu, ele não ouviu? Não colocar... É como se elas tivessem sido dispensadas, entendeu? Elas não estão implicadas em nada. Não, mas o testemunho da Dylan, que viu o Brian... Não acredito. Pelo que eu vi, eu não acredito que elas vão ser anuladas. Mas o testemunho dela não é crucial, da identificação? Pra promotoria não é muito, né? Porque ela viu um homem alto, magro, com uma sobrancelha cabeluda. Mas até ainda um monte de gente com essa característica física, entendeu? Eu tô achando que talvez não sejam anuladas. Meu Deus, mas isso não é relevante para o convencimento do júri? Seria muito importante, né? Se ela pudesse falar, mas de verdade, essas meninas, o que elas mentiram foram referente aos horários, demora para chamar a polícia, ao invés de ter chamado a polícia, chamou os amigos primeiros e tal, mas de verdade mesmo, o depoimento delas seria só mais ou menos para descrever esse homem alto magro e para dizer mais ou menos que hora que uma delas escutou
Meu Uma das Deus. meninas meio chorando e a pessoa dizendo pra ela, eu não vou fazer nada com você e tal, só pra ela poder dizer o horário. Mas de verdade, essas meninas não vão ajudar em nada. Nossa. Não tem. Não é? Eu vi um homem alto mar. Quantos homens alto mar tem naquela cidade? Um monte. Então não vai ajudar. Não vai ter como ela reconhecer. É uma das coisas que o juiz pergunta, né? Quando você é testemunha, e se você vai fazer acusação de alguém, você está pela promotoria, o juiz sempre pergunta, né? Por exemplo, um exemplo, o juiz poderia perguntar: a pessoa que você viu naquele dia, você reconhece essa pessoa aqui na corte? Geralmente a pessoa, quando sabe que a pessoa aponta e diz: é aquele ali de camisa verde, por exemplo, entendeu? Ela não vai poder fazer isso. E mesmo se quisessem fazer uma reconstituição, tipo como fizeram com o caso do O.J., que obrigaram ele a colocar as luvas, né? A vestir as luvas lá no julgamento. A senhora lembra de uma coisa assim? Poderia ser feito se quisessem colocar uma máscara nele e tal. Isso poderia ser plausível? Mas eu não acredito que o juiz vá permitir esse tipo de coisa, não, porque, como eu falei, é muito genérico, a descrição que ela deu é genérica demais. Homem alto marco, quer dizer, é muito difícil. Não tem como. Se o juiz perguntar para ela, o promotor, né, perguntar: você reconhece aquela pessoa aqui? Ela vai dizer que não. Então trazer essa moça para quê? Porque a testemunha tem que ir lá para poder reconhecer, poder dizer o que ela viu. Ela vai dizer: viu um monte de máscara. Meu Deus. Não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. O caso do Brian vai ter que ser baseado, eu já falei pra você, se for só por circunstâncias, tá ferrada a promotoria, esse rapaz vai ser absolvido. Se for só circunstancial. Eu espero que tenha algo mais profundo que nós não estamos sabendo ainda. Não o DNA de toque, que também dá para ser descartado. Que eles tenham algum DNA diferente, alguma coisa muito, muito séria. Porque se for circunstancial, esse rapaz não vai ser condenado. O circunstancial é, no caso, aquelas coisas, né? Uhum. Estava lá naquele dia, o carro dele passou pelo pedágio, a câmera viu não sei quantas vezes o carro, o telefone dele marcou que ele estava aqui, depois o telefone dele marcou que lá. São só circunstâncias que levam você a crer que talvez a pessoa estivesse lá. Só que é difícil para esse tipo de crime. Eu tenho vários crimes que eu conheço circunstanciais que eu teria condenado, mas o dele, se for por circunstâncias, vai ser difícil a condenação dele. Eu espero que eles tenham algo na manga lá que a gente não tá sabendo ainda. Pois é. Tá bom, então. Ok. É isso. Tá. Vamos ver. Eu vou tentar ver se eu consigo ir pro julgamento pelo menos 1, 2 dias. Eu já tô dando umas pesquisadas, mas vai ser muito difícil, né? Vai ter muita gente querendo ver, né? Mas vai durar bastante dia. Talvez os primeiros dias vão ter muitas pessoas. Só que esse julgamento vai demorar 3 meses. Aí acho que depois de 1 mês já começa ficando mais, tipo assim, vago. Vai ficando mais calmo e tal. Mas eu queria Embora que o do Johnny não ficou um dia sequer, né? O povo ficou na porta todo santo dia. Eu quero ver se pelo uns 2, 3 dias se eu consigo ir lá pra poder assistir. Pois é, ia ser incrível. Uma questão que me passou pela cabeça é como exatamente agora vai vir à tona esse lapso, se a gente vai entender como as meninas descobriram o corpo, porque eu estava contando com o testemunho de ambas para entender a linha do tempo delas, a perspectiva, quem achou quem viu o que, quem ouviu alguma coisa. Só que se elas de fato não testemunharem, essas informações vão vir à tona por onde? Porque de repente eu não sei se o depoimento vai vir à tona, os documentos legais nesse caso serão liberados durante o julgamento, posterior ao julgamento. Embora eu realmente acredite que é uma trama paralela aqui, não especificamente altera o rumo de como enxergamos o Brian e de quem, assim como eu, acredito que ele é culpado. Eu acho que dá para analisar essas questões todas. Eu acho que você pode fazer perguntas desafiadoras e até mesmo traçar paralelos para que se investigue mais, mas sem misturar essas contingências. O comportamento supostamente estranho das meninas é uma consequência, a resposta do Brian de executar os 4 ali aquela noite, e não o contrário. E seguindo a hipótese que as meninas podiam estar tentando esconder alguma coisa, isso também não tem a ver com o crime, mas sim com outras coisas que podiam estar acontecendo na casa.
E é aí que muito se comenta a questão envolvendo substâncias ilícitas, já que eles eram jovens, fraternidade, faculdade, essas coisas todas que todo mundo sabe como funciona e que é real e existe. Seja como for, eu realmente não estou esperando uma grande revelação sísmica, que vai jogar tudo pro alto ou então que vai virar a história de ponta cabeça. No fim, esse crime pode ser menos complicado do que parece. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe, esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser, a gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo, você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui, é muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!